Mais uma vez, muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos permite estarmos aqui. Hoje, dia 6 de abril de 2022, onde nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de quarta-feira deste ano. Nesse momento, nós temos por título Como sermos instrumentos nas mãos do Redentor. É um grande tema. Existem inúmeras maneiras que podemos nos adestrar para sermos bons instrumentos. Por isso, um dos subtemas que nós estamos utilizando para explorar esse tema maior é como lidar com o ateísmo. Então, nós seremos bons instrumentos do Redentor à medida que consigamos nos adestrar, nos afiar melhor para podermos enfrentar o ateísmo. Nas duas últimas quartas-feiras nós já começamos a lidar um pouco com esse tema, lidamos por meio de dois livros interessantíssimos. O último que nós trabalhamos na última quarta-feira é Porque a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, de um professor de Oxford. Foi muito útil para nós entendermos o que é uma ciência e entendermos que não existe uma dicotomia, ou seja, são duas áreas contrárias. Não, a ciência pode ser entendida de diversas formas. O método científico, por exemplo, é um tipo de ciência. A teologia é um tipo de ciência, porque a teologia ela tem um objeto, que são as Escrituras Sagradas, e por teologia eu estou me referindo à teologia presbiteriana, à teologia reformada, que estuda as Escrituras Sagradas como seu objeto e, estudando o seu objeto, utiliza um tipo de método. Então, isto é um método científico. Então, assim, a teologia também, desta forma, a teologia presbiteriana é um tipo de ciência também. Então, a ideia de que a ciência é contrária à fé não é uma ideia correta. Então, nós vimos isso na última quarta-feira. Hoje nós vamos explorar o ateísmo não como ciência, mas como filosofia. Para isso nós vamos utilizar um livro-texto interessante chamado As Cartas para Dawkins, Desafiando Mitos Ateístas, de David Robertson. Talvez você não saiba quem é Richard Dawkins. Richard Dawkins é um inglês, ele é um cientista inglês e ele fez muito sucesso nos idos de 10 anos atrás com alguns livros contrários ao cristianismo. Isto teve grande repercussão na época. O livro dele se transformou num best-seller, foi muito vendido e fez com que a comunidade cristã se movimentasse. Então produziu-se vários livros para rebater as teses de Richard Dawkins, não só livros, mas vídeos também. Por exemplo, o título do livro de Richard Dawkins era Deus, um Delírio. Ainda é, que é o livro dele. Chegou a nossa tradução como Deus, um Delírio. E, por exemplo, Alistair McGrath, que é um anglicano, escreveu um livro rebatendo as teses de Richard Dawkins, chamado O Delírio de Dawkins. E este outro autor escreveu Cartas para Dawkins. Nós não vamos entrar aqui exatamente nas disputas que existiram em torno dessas provocações, mas, olhando agora com mais distanciamento do que ocorreu, nós conseguimos abordar muitas ideias que ainda estão circulando entre nós em relação ao ateísmo. O ateísmo ele tem um certo tipo de prestígio em nossa sociedade. Por exemplo, as pessoas não se incomodam em declarar-se ateus e às vezes o fazem com provocação, ou com um tipo de ar de superioridade, como se a religião ou a fé fosse algo que os diminuísse. Isso é um tipo de atitude comum. E hoje nós vamos tentar entender como podemos lidar com isso. Para lidar com o ateísmo, seu ateísmo mais hostil do que nós tratamos na última quarta-feira. Na última quarta-feira nós vimos o ateísmo de uma forma muito mais tranquila, mas hoje vamos tratar de um ateísmo mais hostil, aquele ateísmo de rua, aquele ateísmo da família, aquele ateísmo do trabalho, né? Como é que eu lido com pessoas que são ateus
e que são hostis à fé cristã. Então hoje nós vamos abordar isso. Portanto, vamos utilizar a principal ideia do livro das Cartas para Dawkins de Robertson, que é tratar a filosofia, tratar o ateísmo como filosofia. Muito bem, muito bem organizada esta ideia, muito eficaz esta ideia de Robertson, onde ele vê o ateísmo não como simplesmente algo, uma crença. Nós vimos isso também no primeiro livro que nós vimos numa das primeiras quartas-feiras, não tenho fé suficiente para ser ateu. O ateísmo é um tipo de crença. O ateísmo não pode colocar a ciência contra a religião, e agora nós vamos ver a filosofia por detrás do ateísmo, tá bom? Antes de entrarmos no grosso da disputa, nós precisamos caminhar até lá. Nós geralmente fazemos esse exercício de tentar compreender as maneiras de nos aproximarmos do tema. Então vamos começar devagar, conceituando primeiro o que é filosofia. Vamos tentar definir isso aí. Então este assunto, como é grande, nós vamos tratar em 2 passos. Primeiro vamos definir a filosofia, e a filosofia ela pode ser entendida enfocando a sua etimologia. O que é etimologia? Etimologia é o estudo da palavra por si só. Por exemplo, a palavra professor, ela vem do latim professare, então de professar algo, de afirmar algo, tem um contexto religioso. Então esse tipo de abordagem é uma abordagem etimológica. Quando nós falamos sobre o amor, eu posso fazer uma abordagem etimológica da palavra. Por exemplo, o grego tem algumas palavras para amor, como o eros, que é o amor romântico, que é o amor sensual entre um homem e uma mulher. Aí vem o erotismo. Temos também o philos, que é o amor em grego, o amor fraterno. Por isso nós temos a filantropia. Então daí vem a palavra philos, e temos o amor mais altruísta, que envolve razão e vontade, que é o ágapo, ágapo. Então, o agapau, podemos chamar assim como o verbo em grego. E esse é um amor, como eu disse, envolve razão e vontade. Então no grego tem outras também palavras para amor, geralmente essas 3 são citadas. Então esse tipo de abordagem que eu fiz com a palavra amor é uma abordagem etimológica. Então nós vamos utilizar a etimologia para nos aproximar de um conceito do que é filosofia. Então a palavra filosofia vem do grego, termo que se permite ser traduzido por amor pela sabedoria. Aí na palavra filosofia você vem o philos, que é o amor, é um tipo de amor de solidariedade, amor afetivo. E Sofia, que seria a sabedoria. Então, uma tradução livre, filosofia é o amor, pode ser entendida por amor pela sabedoria. Mas fazendo justiça à maneira de como o apóstolo Paulo emprega seu uso em Colossenses capítulo 2, verso 8, em tom de advertência, não é o amor à sabedoria que ele tem em mente. Que texto é esse? É o texto que nós citamos no início da nossa reunião, que está escrito assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então perceba que as filosofias utilizadas pelo apóstolo Paulo podem ser utilizadas como instrumentos de dominação. Esse é o entendimento do texto bíblico. Elas escravizam por meio de 2 coisas: tradições e princípios. E por lidar com esses 2 conceitos estruturais, tradições e princípios, cremos que filosofias pode ser entendida como um sistema organizado de pensamento. Aqui eu preciso parar, porque nós estamos começando a ficar um pouco densos demais. Então vamos devagar para que ninguém se perca. O que Paulo está fazendo é utilizar a palavra filosofia não como um amor à sabedoria,
mas vendo a filosofia como um tipo de estrutura de pensamento organizado. E esse tipo de estrutura de pensamento organizado se fundamenta em princípios e tradições. Qual que é a nossa dificuldade em lidar com isso? A dificuldade em lidar com isso é que nós estamos lidando com conceitos abstratos. Pense em tradição. Pense agora na palavra tradição. O que te vem à mente? No Brasil nós temos alguns tipos de tradições. Por exemplo, se nós remontarmos as tradições regionais, no Rio Grande do Sul nós encontramos o chimarrão. É uma tradição culinária, né, própria da região sul. É uma tradição. Assim como na Bahia, regionalmente falando, existem as tradições de algumas comidas muito típicas, que é o acarajé, por exemplo. São tradições. Tradições são produtos da cultura do determinado local. Então, essas tradições nós encontramos circulando entre nós. Voltando novamente ao sul, nós temos algumas roupas muito típicas dos habitantes do Rio Grande do Sul, que é aquelas roupas parecem aquelas calças de couro, largas, mais tradicionais. E nós temos também algumas tradições envolvendo o Nordeste, é muito rico com as suas tradições, aquele chapéu de couro que alguns usam, né? Também característico do Ceará, por exemplo. Estou tentando fugir aqui dos estereótipos, né, das imagens comuns, mas os irmãos estão me entendendo, tá bom? Então cada sociedade tem uma tradição. O que Paulo está utilizando aqui é a palavra tradição de uma ideia que vai se consolidando, que vai se cristalizando, que vai se impondo. Vou dar um exemplo aqui. Agora para nós de São Paulo, mais uma época um pouco mais anterior à nossa, existia antes o dito: homem não chora. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Homem não chora. Então, esse é um conceito. É um conceito que se impõe, um princípio. Então, acontecer alguma coisa para mostrar a minha masculinidade, eu não choro. Pode estar doendo, mas não choro. Então, isso é valorizado entre os homens. Está vendo? Aquele é homem. Tanto é que se o homem começa a fazer escândalo, chorando, as pessoas vão olhar para ele um pouco com desvalor. Por quê? Porque um princípio se impõe, que é a ideia de homem não chorar. Então veja que esses princípios vão construindo estruturas. Eles vão circulando e vão se amontoando e formando um tipo de filosofia brasileira. Então nós temos um tipo de pensamento brasileiro na nossa cultura, assim como também outros países vão ter uma maneira de ser norte-americana, uma maneira de ser estadunidense, uma maneira de ser dos franceses. Então são filosofias que vão se instaurando sem muito se anunciar. Aqui, no caso, a palavra filosofia está sendo usada desta maneira. E que é interessante aqui, que é a mesma proposta que está no verbete de um dicionário muito conhecido, que é o Aurélio. Eu trouxe aqui um recorte do que o Aurélio diz sobre filosofia, muito interessante para nós observarmos. Eu vou ler. Filosofia, do grego filosofia, amor à sabedoria. Tem várias possibilidades, né? Eu vou pegar só a primeira. Se você for no Aurélio, você vai encontrar inúmeras. Eu peguei só a primeira. Estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade, no sentido de aprendê-la na sua totalidade, que pela busca da realidade capaz de abranger todas as outras. O ser, ora a realidade suprema, ora a causa primeira, ora fim último, ora absoluto, espírito, matéria, etc, etc. Quer pela definição do instrumento capaz de apreender a realidade, o pensamento, a resposta às perguntas, o que é razão, conhecimento, a consciência, a reflexão, que é a explicação, que é provar, que é uma causa, um fundamento, uma lei, um princípio, etc, etc. Ainda o Aurélio, tornando-se o homem um tema inevitável de consideração. Agora chama atenção para esta última sentença. Ao longo de sua história, em razão da preeminência de cada filósofo, a que cada filósofo atribuía a qualquer daqueles temas, o pensamento filosófico vem se cristalizando em sistemas, cada um deles uma nova definição
de filosofia. O que o dicionário está dizendo? Que é muito difícil definir filosofia. Existem várias maneiras de definir, e se você for procurar um manual de filosofia, perceberá que não existe uma única forma de definir filosofia. Nós estamos usando o dicionário aqui para nos aproximar do entendimento comum que podemos ter acerca desse tema, que acaba sendo corporizado, ou seja, registrado no dicionário. Mas o que nos chama a atenção aqui é a palavra sistemas. O pensamento filosófico vem cristalizando-se em sistemas, e aí combina com aquilo que o apóstolo Paulo tem em mente. Ou seja, o que o apóstolo Paulo tem em mente é demonstrar que as filosofias, elas podem ser agenciadas para escravizar pessoas, escravizar a forma das pessoas, a forma de ser. Por isso, por meio do texto bíblico, Colossenses 2,8, e por um entendimento, eu coloquei entendimento, arrume aí, um entendimento comum da palavra filosofia, podemos trabalhar com esse conceito assumindo o seu entendimento como sistema organizado de pensamento, embora reconhecemos que isso não esgota as possibilidades de significação. O que eu estou dizendo aqui é que eu reconheço que a palavra filosofia é complexa, mas nós precisamos de um ponto de partida para abordá-la, e nós vamos utilizar o conhecimento, a abordagem que é comum de entender a filosofia como um sistema de pensamento organizado. Muito bem? Tudo bem, meus irmãos? Então aí nós podemos entender que nós mesmos às vezes usamos isso. Por exemplo, algumas empresas dizem: a nossa filosofia de trabalho é o cliente tem sempre razão. Esta pessoa está usando a palavra filosofia corretamente, como sistema de um princípio. O cliente tem sempre razão. Isso aí vai organizar a maneira como esse cliente é atendido. Isso é um exemplo comum. Então, já que definimos o que é filosofia, nos sentimos confortáveis para avançar, vamos dar um segundo passo. Considerando o ateísmo como uma filosofia, agora que nós já aceitamos que a filosofia é um sistema organizado de pensamento, vamos ver como isso se adequa ao ateísmo. Robertson escreve seu livro refutando críticas de Richard Dawkins à religiosidade, mas principalmente à fé cristã. Dawkins pode ser considerado um ateu militante. O que é um ateu militante? Aquela pessoa que quer converter ao ateísmo. Então nós vemos novamente um aspecto da crença do ateu. Ele quer fazer prosélitos. O que é o prosélito? O prosélito é o convertido. Geralmente quem faz isso são os crentes. Nós fazemos proselitismo, quando nós apregoamos a necessidade de conversão. Essa é uma atitude prosélita, uma atitude de criar adeptos. A religião, ela por si só, ela como um sistema de dogmas, ela apregoa que ela é portadora da revelação e que ela, como portadora legítima da revelação, conduz as pessoas a Deus, está apta a conduzir as pessoas a Deus. Isso é um dogma religioso. Veja que o ateísmo se aproxima desse sistema religioso também, quando ele se torna militante. Ele vai tentando converter em ateus. Um reconhecido acadêmico da Inglaterra, como eu disse, que utiliza sua posição para propagar o ateísmo, Robertson vê na maneira como Dawkins ataca a fé cristã uma instrumentalização de uma filosofia pessoal. E de posse dessa perspectiva, Robertson segue desconstruindo as queixas de Dawkins. Algumas delas talvez você já tenha ouvido. Então nós vamos aqui lidar com algumas queixas. Vamos começar. Então vamos lidar hoje com duas, porque são muitas. Vamos começar devagar. Então a primeira crítica: as pessoas religiosas sofrem de lavagem cerebral. Você já ouviu isso? Você é um cristão, você sofreu lavagem cerebral. Mesmo esta semana eu fui ao açougue comprar carne, e numa conversa da fila, um outro está dizendo assim: insultando o outro, você vai lá e dá o seu dinheiro para a igreja, aí citou o nome do religioso, que eu não vou citar, porque você vai ganhar o YouTube. Eu não quero ser processado, mas citou o nome
de um religioso famoso, vai lá dar dinheiro para fulano, você sofrendo lavagem cerebral, insultando o outro, né? Ou seja, isso acontece muito. Então vamos dar uma olhadinha em como Robertson aborda essa questão. Palavras dele, lá no seu livro, na página número 39. Sem dúvida, há aqueles que pertencem a cultos que exercem uma forma de controle mental equivalente à lavagem cerebral. Mas o Senhor, ele está se dirigindo a Dawkins, mas o Senhor daria evidências seguras de que toda pessoa religiosa está nessa categoria? O Senhor parece imaginar que todos os que são religiosos estão verdadeiramente em um nível de consciência inferior e precisam ficar livres, tornando-se ateístas. Definitivamente, não oferece nenhuma prova empírica, quer dizer, prática, para tal. Uma comprovação. Como muita coisa do livro, é uma pressuposição, até um preconceito, que não aparenta estar, falta um R aí, quem está com a folhinha, estar fundada em outra coisa que não a que seja da forma que o Senhor gostaria. Já pensou que podia haver muitos outros na posição contrária, educados em uma sociedade secular, ateísta, e descobrindo que podem de fato crer em Deus? Então aqui Robertson ele tem muitas virtudes nesta constatação. Este livro ele tem um tom de carta aberta. O que é uma carta aberta? É quando eu escrevo uma carta endereçada para alguém, mas eu publico isso para todos lerem. Então eu posso fazer uma carta aberta a uma pessoa pública, por exemplo, ao Silvio Santos, né? Vamos citar o Silvio Santos aqui. Ora, Silvio Santos, aquele programa que o senhor passou no dia tal, e demonstrou tal posicionamento. De fato, o seu posicionamento foi, se você concorda, concorda, se você discorda, diz que discorda. Então você publica isso no jornal. Isso chama-se carta aberta, é um gênero de escrita. Então, Robertson está usando isso. Vamos olhar aqui esse fragmento que eu retirei do livro dele e ver as virtudes dessa apologia à fé cristã, defesa da fé cristã que Robertson faz, né? Robertson acerta com destreza algumas ideias que, enfeixadas, são utilizadas neste ataque, né? Pessoas religiosas sofrem lavagem cerebral. É bom o uso dessa palavra enfeixadas. O que é um enfeixamento? Enfeixamento é um feixe, né? Você pega por exemplo, um feixe de fios, né? Você pega um monte de fio, enfeixa eles, ou seja, coloca todos eles amontoados juntos. Quando nós conversamos com as pessoas, as ideias, o ato de fala, traz um enfeixamento de ideias. E às vezes nós não conseguimos dar uma resposta, não é porque nós não conseguimos simplesmente responder satisfatoriamente, mas porque estão muitas ideias misturadas. Então você precisa discriminá-las para aos poucos ir dando a resposta a elas, né? O que nós vamos fazer agora. Primeiro, nota-se uma posição humilde de Robertson. Não é porque negamos que toda religiosidade não deve ser rotulada de lavagem cerebral que não reconhecemos que, infelizmente, alguns grupos utilizaram religião para controlar outros. A história comum atesta isso. A religião foi utilizada para muitos morticínios, por exemplo. As cruzadas foram movimentos que demonstram que mesmo o cristianismo não está livre do uso incorreto de suas práticas, até dos seus dogmas. As cruzadas são um episódio triste que mostra como pessoas utilizaram-se da religião para impor suas diretrizes sobre os outros. Então acho que Robertson é muito feliz no tom humilde que inicia sua crítica a Dawkins, né? Porque o que Dawkins apregoa? Se vocês quiserem assistir um vídeo dele, se tiverem paciência, há vídeos do Dawkins, Richard Dawkins, pelo menos havia alguns anos atrás, eu me lembro, e você vai ver ele atacando a religião de forma genérica. Ele ataca o ato religioso, a crença como um todo. Então ele é muito generalista. Ele diz que toda pessoa religiosa é uma pessoa que sofreu lavagem cerebral. E aí Robertson está dizendo, espera lá, o senhor não pode generalizar. Existem sim pessoas que, infelizmente, por um motivo ou outro,
se utilizaram da religião para fomentar práticas indevidas. As cruzadas eu cito como exemplo, mas não quer dizer que toda pessoa sofreu isso. Então isso é uma generalização. Então, primeiro, o Robertson ele começa com uma certa humildade, modéstia, demonstrando que o Dawkins, ele está generalizando. Isso é um passo importante, mas estamos apenas no início da defesa. Segundo, uma outra virtude de Robertson: reconhecer que certos grupos de pessoas maliciosas utilizaram erroneamente a religião não significa que esse procedimento é constitutivo da religião. Não existem meios de comprovar isso. Isso é interessante. O que quer dizer isso? Ou seja, uma coisa é eu dizer que infelizmente a história atesta que alguns grupos se utilizaram e talvez ainda se utilizam da religião para manipular as pessoas. Dizer isso é uma coisa. Dizer que toda religião é isso, é muito. Por quê? Porque vamos considerar a cultura. Irmãos e irmãs, por mais que alguém possa odiar o cristianismo, ninguém pode desabonar a grande herança cultural que nós recebemos por meio do cristianismo. Eu cito a ideia do monoteísmo, por exemplo, a ideia de um único Deus. Isto é muito avançado. Se nós voltarmos para a história, mesmo as historiografias, nós veremos que antigamente a ideia de politeísmo era muito mais primitiva, até que desenvolveu-se a ideia do monoteísmo. A Bíblia também é responsável pela grande valorização da alfabetização. Tantos povos foram enriquecidos pelo conhecimento escriturístico. Nas Escrituras Sagradas estão, por exemplo, grandes compêndios de legislação, da maneira como isso chegou aos povos. Vou dar um exemplo como às vezes nós não valorizamos. Você tem aí na sua mão o código Hammurabi? Não tem. Por quê? Porque ele não se constituiu em uma religião, mas é um código tão antigo quanto a Bíblia. Mas todas as pessoas têm acesso a como um povo se organizou-se de uma forma legislativa por meio da leitura bíblica. Criou leis e viveu sob aquelas leis. Irmãos, isto é muito avançado e data mais de 4.000 anos atrás, e você tem acesso, abrindo a Bíblia agora, no livro de Êxodo. Isso é uma riqueza enorme, cultural. E eu estou aqui apenas batendo na superfície para mostrar que Dawkins ele está sendo, no mínimo, injusto com a religião. A religião, a religião cristã, ela foi responsável pelo avanço civilizatório de muitas nações. Então ele não pode ignorar isso. E é isso que Robertson vê na fraqueza da crítica ateísta. A religião não pode dizer que inferioriza a razão, que as pessoas que são religiosas são inferiores, uma vez que a religião deu ao mundo muitas riquezas culturais e civilizatórias comprováveis. E eu citei aqui apenas a legislação, mas existem organizações, existe a própria poesia, uma forma de literatura. Os evangelhos é uma forma de literatura. O gênero apocalíptico é uma forma de literatura, inaugurados por meio do texto bíblico. Devemos também lembrar que o primeiro livro a ser impresso, da primeira imprensa inventada por Gutenberg, foi a Bíblia. Ou seja, a crítica de Dawkins de que ser cristão inferioriza, é uma maneira inferior de uso da razão, não tem consistência histórica. Um exemplo. Terceiro, Robertson denuncia que existe, por outro lado, uma lavagem cerebral institucional ocorrendo em nossas sociedades. A educação servindo um sistema de pensamento ateu. Muitas disciplinas escolares, por exemplo, ensinam como verdade admitida a não existência de Deus, como um fato certo. Ora, isto é o emprego de um sistema filosófico ateísta por detrás da comunicação de conhecimento para a sociedade. Aqui, isso quem diz não sou eu estou dizendo isso, mas baseado no que Robertson apontou, uma crítica muito sagaz, porque ele diz que Dawkins afirma que a religião faz lavagem cerebral, e Robertson devolve. Mas espera aí, e a filosofia ateística
que faz lavagem cerebral nas nossas crianças, dizendo que não existe Deus. Então, isso também é uma filosofia aparelhada. E nós não precisamos ir muito longe. Eu sei que agora isso está muito no calor da discussão. No Brasil existe um movimento chamado homeschool, inclusive, que tenta combater isso. Eu não vou comentar nem as virtudes e nem os deméritos desse tipo de empreendimento. O que eu estou me referindo aqui é mais a ideia de despir e mostrar que existe sim filosofias por detrás das ações do governo ou do Estado que vão mobilizando a maneira como o conhecimento é difundido. Vou dar um exemplo. A teoria de que a Terra tem milhões de anos é admitida como verdade absoluta. Tanto é que se você disser que crê numa outra teoria que não esta, vão fazer desdém de você. E é uma teoria tão válida quanto qualquer outra, só que institucionalmente é a preferida. E não é demonstrado que é uma teoria. Então, devido à sua grande dimensão, que é a teoria do carbono, e aí, por meio do entendimento que o carbono ele é um instrumento para precisar corretamente a idade da Terra, aí os cientistas utilizam ele para dizer que a Terra tem milhões de anos. Só que esta é uma teoria. Adalto Lourenço, que é um cientista presbiteriano, tão renomado quanto muitos cientistas, por exemplo, tem uma teoria diferente, ou apresenta teorias diferentes, que é a teoria de que a Terra tem milhares de anos, só que ela não ganha divulgação, a mesma divulgação institucional que a outra ganha. E as duas são teorias, porque ninguém pode dizer a Terra tem tal idade e bater o pé. Prove. Não, segundo a minha teoria, é uma teoria, vamos respeitar. Eu não quero também jogar todos os procedimentos metodológicos fora, mas se é uma teoria, ela precisa também estar em comparação com as demais. E a comunidade da sociedade, que forma a sociedade, ela precisa ser cientificada de que é uma teoria. Por isso, Robertson ele é muito sagaz ao demonstrar que a nossa sociedade é sim ateia e é sim defensora de uma postura anti-religião, onde ser antirreligioso torna-se um tipo de virtude. Isto é ensinado, sim, por meio das instituições e está meio que circulando nas esferas comuns. Quarto, há nesta queixa a denúncia de um ato de fala abertamente agressivo e naturalizado. Como assim? Um grupo supor que outros que não fazem parte de seu grupo de interesse, os ateus, são menos dotados de inteligência do que eles. Ora, isso é de um preconceito gritante. Isso é uma atitude ácida para debater ideias. Demoniza-se o outro a partir de nosso próprio ponto de vista, pelo simples fato do outro não ser um cultivador da nossa forma de pensar. Então, isto é uma soberba, uma arrogância, um salto alto. Então, nós não podemos ser desprezados de antemão por alguém que simplesmente, por eu não admitir os seus princípios, seja rotulado de alguém inferior. Isso é uma atitude preconceituosa. Só que nós naturalizamos isso. Por quê? Porque as instituições, a sociedade, ela prestigia o ateísmo e a antirreligiosidade, então isso é valorizado. E o religioso, ele é visto com desdém, como alguém que não se contém, como alguém inferior. Isso é preconceito, meus irmãos. Nós estamos sendo vítimas de um bullying institucional, de um bullying civilizatório. Ou seja, as pessoas, elas criticam a religião pelo simples prazer de se colocar em uma posição acima de nós. Só que às vezes nós não percebemos que é isso que está acontecendo. Nós achamos que é normal sermos atingidos dessa forma e que nós devemos simplesmente digerir isso como algo natural.
Não, é preconceito. Não é correto eu, como cristão, ao debater-me com qualquer outra pessoa, com um budista, partir do princípio que eu sou superior a ele. O cristianismo real não é isso. Há uma bela ilustração acerca do cristianismo, para comprovar a minha ideia. O cristianismo ele pode ser comparado ao mendigo que recebeu um pão e sabe onde tem pão. Pronto. E nós não somos diferentes do budista. Somos tão humanos quanto eles, tão pessoas quanto eles. A única diferença é que nós recebemos o pão e sabemos onde tem pão. Pronto, é isso. Ou seja, há mérito em nós? Não, há mérito em quem deu o pão. Há mérito em quem faz o pão. Esta é a melhor maneira de demonstrar que a nossa religião, ou o nosso cristianismo, ele não tem esse tipo de pedantismo, de arrogância, de presunção. Ele entende de que toda a glória deve ser dada a Deus, que nos dá a salvação. E que simplesmente o fato de nós irmos até eles em proselitismo, ou tentando dar isso a eles, é demonstrar que nós também precisamos dessa mesma salvação que dispomos. Portanto, há um tom de denúncia de filosofias ateístas circulando em nossa sociedade, com um verniz de verdade, subordinando todos a descrerem em Deus. Então nós temos isso dito pela sociedade, na sua maneira, no seu linguajeiro, sua forma de valorizar. Por exemplo, quando eu vou assistir um filme, e eu peço que você faça isso também, note quantas vezes a palavra Deus é mencionada. Comece a fazer esse exercício. Assista um filme, qualquer que seja. Eu não estou falando de filme religioso, filme que você gosta, ou nessas emissoras maiores, ou em emissoras fechadas. Assista e comece a contar quando a palavra Deus aparece na boca dos personagens. Depois que você perceber quantas vezes aparece, conte. Veja como aparece. Se ela é depreciativa, se ela aparece como algo de louvor, ou como algo com defeito. Perceba como nós estamos dentro de uma sociedade em que o número, a própria menção do nome de Deus, ela é controlada. É que isso às vezes nem sempre está aparente, mas os roteiros de cineastas contêm isso, eles escolhem as palavras. Comece a notar isso, assista um filme que você gosta mesmo, reveja e procure contar como exercício quantas vezes a palavra Deus apareceu, e você verá que aquilo é deliberado, é de propósito. Essa é a primeira queixa que ele trata, interessantíssimo. Então, de uma queixa dessa, nós tiramos 4 arrazoados aqui que nos ajudam a demonstrar como a filosofia ateística, hostil, ela é contraditória. Agora vamos para uma segunda queixa, ou um reparo que Robertson faz. Existe uma falsa dicotomia entre ciência e religião. E aqui eu advirto, nós abordamos isso na última quarta-feira, mas de um princípio diferente. Lennox, que foi o autor daquele livro que eu disse, Porque a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, ele tem um outro tipo de percurso para abordar isso. Nós vamos ver essa abordagem de dicotomia e religião por meio do olhar da filosofia do ateísmo. Robertson trata agora de um argumento muito visitado pelos ateus, argumento de que a ciência se contrapõe à fé. Será isso mesmo? Vamos mais uma vez recorrer aos posicionamentos de Robertson. Então, eu vou citar aqui na página 48 um segmento da sua ideia. Alguns dos seguidores do Senhor, ele está se referindo a Dawkins, estão tentando contrapor a ciência e cristianismo com esse desafio bem tolo. A ciência nos dá carros, torradeiras, astronaves, etc. O que a religião já nos deu é tolice, pois que estão estabelecendo uma falsa dicotomia entre a ciência e a religião, como se a primeira fosse um sistema de crenças e o cristianismo outro. Não, a diferença não é em termos de ciência, mas em termos de filosofia e crença. O perigo da posição que o Senhor está defendendo é que quer enfiar uma cunha entre a ciência e a religião para se ajustar à sua própria filosofia. Certamente nisso o Senhor se ajunta aos fundamentalistas religiosos. Aqui Robertson está sendo bem duro.
Mas a sua posição é filosófica, não científica. Pondo em termos mais claros, o motivo pelo qual o senhor é um ateu não é porque é levado pelo fato científico, mas porque é sua filosofia. O senhor usa a ciência para justificá-la, mas muitas pessoas religiosas também utilizam a ciência para justificarem suas crenças. Aqui ele foi bombástico, bem duro com Dawkins, para demonstrar que o problema não é a ciência e a religião, são cientistas ateus. Na última quarta-feira eu citei, por exemplo, que existiram cientistas religiosos. O mais famoso, com certeza, é Isaac Newton, que fez uma grande contribuição para a física e o entendimento de como os corpos agem no espaço, ou se estabelecem no espaço. Ele foi um extremo religioso. Enfim, esta dicotomia, o que é dicotomia? É separar como elementos de mesma grandeza, é falsa. Então não podemos assumir que a religião e a fé são duas grandezas contrárias. Não caia nisso. Isso é um argumento comum e é um argumento mentiroso. São diferentes, não são grandezas iguais. Prova é, e aí você utiliza esse dado, que existem cientistas cristãos. Eu estou citando Isaac Newton, mas se você fazer uma busca simples, em qualquer site de busca, você vai encontrar, coloca cientistas cristãos, vai descer uma lista. O que eu quero demonstrar, e o ponto é este: não existe dicotomia entre ciência e religião. Isto é falso, não caia nisso. Os ateus se fazem valer disso para se colocarem como porta-voz da ciência. Isso é um jogo retórico. Isso não é de procedência honesta, é desonesto, é uma atitude desonesta. Então eles colocam-se como portadores da ciência, opondo a ciência à religião e rebaixando a religião, que é o que foi feito no início aqui, O que a ciência, o que a religião já nos deu, A ciência nos deu torradeiras, pera lá, há um entendimento incorreto do que é ciência. Ciência não é somente isso, A ciência ela não pode ser reduzida aos seus próprios produtos, de forma alguma. Ciência é um método, ciência é a maneira como me aproximo do meu objeto. Isso é ciência. Existe ciência em várias questões aí. E outra, como é que eu situo a literatura, a estética, a arte? Isso é ciência? Não é. Por quê? Porque isso está voltado ao subjetivo, à pessoa. Então, quando alguém diz tudo é ciência, cuidado. Todas as vezes que alguém diz, abre aspas, tudo é lacuna, fecha aspas, há uma grande generalização. Não é, as coisas não são assim. Não podemos generalizar. Então, aqui há alguns argumentos que são utilizados, mobilizados pelos ateus de uma forma hostil, desonesta, e esta é uma delas. Então, cuidado, um ateu ele vai tentar se fazer passar pelo porta-voz da ciência, e você vai dizer não, ciência e religião não são opositores. Prova é que existem cientistas religiosos, e ainda hoje existem. Então, vamos iniciar explicando os termos. Eu acho que já disse isso. Essa falsa dicotomia significa falsa paridade, falsa igualdade de termos. Robson aponta que a ciência e a religião são domínios diferentes, mas não necessariamente antagônicos, não são contrários, Já disse isso. E aí temos essa crítica importante. O que Robson acusa a Dawkins é de, primeiro, aparelhar sua própria filosofia pessoal ateísta com conceitos científicos, para assim vender a ideia de que a ciência é uma força antagônica à religião. E segundo, assim, apresentar a primeira como melhor que a segunda. E terceiro, alardear-se como defensor da ciência. Então, tomemos cuidado com o argumento dos ateus no trato de opor a ciência e religião. Você aponte demonstrando que não há essa dicotomia. E mais, isso que o Robson apresenta aqui é interessantíssimo. Existe uma filosofia pessoal trabalhando. Ou seja, por que alguém é ateu? Porque ele escolheu ser ateu. Por que você é religioso?
porque você escolheu ser religioso. Ponto. O que significa? Significa que a partir do momento em que você se declara ou religioso ou ateu, você irá olhar o mundo a partir destes olhos. E você não pode desprezar essa subjetividade. Isso não é honesto. Vou dar um exemplo. Quando existem grandes julgamentos, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal geralmente está julgando grandes matérias. E existe um mecanismo dentro do pensamento jurídico que chama suspeição. O que é a suspeição? É quando um juiz se declara suspeito de tratar um tema porque entende que a sua subjetividade irá impedir um julgamento justo. Por exemplo, um juiz não pode ser forçado a julgar o próprio filho. Obviamente, ele será parcial e não há como exigir que seja imparcial, porque é o seu filho, não tem jeito. Até lembrei-me de uma frase aqui, muito famosa: amo a lei, mas amo muito mais minha mãe. Ou seja, naturalmente as nossas afetividades, as nossas subjetividades, elas irão envolver o nosso julgamento. Isto é um dado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, naturalmente, nós como cristãos iremos defender os nossos pontos de vista cristãos de uma forma legítima. E os ateus vão defender os seus pontos de vista de uma forma legítima. São duas crenças diferentes. Um acredita em Deus e o outro crê num não Deus. Mas é uma crença. É um sistema de crença. Ele vai dizer que não é. Tem todo direito de dizer que não é. Mas é um sistema de crença. Ele vai tentar, tanto é que existe esse proselitismo. Então precisamos entender que nós estamos lidando com uma crença. O ateísmo não é uma não crença. Ele quer se vender como uma ausência de crença, mas ele não é. Ele é uma crença negativa. A nossa é uma crença positiva. Positiva por quê? Porque nós dizemos, há um Deus. Eles dizem, cremos que não há um Deus. São duas crenças opostas que vão debater entre si. Certo? Então, esse é o tipo de debate que nós encontramos. Considerações. Vimos hoje o ateísmo utilizando o seu figurino preferido, uma filosofia não anunciada para escravizar as pessoas às suas próprias reivindicações. Para isso ela, primeiro, desdenha dos religiosos e, segundo, procura naturalizar uma dicotomia que verdadeiramente não existe. O debate com os ateus, infelizmente, acaba por descambar para uma posição dogmática, de crença deles em rejeitar a religião. Eles também utilizam a crença para abastecer seu próprio sistema, com o qual tentam subordinar a todos e a tudo. Então, o ateu, ele é um crente militante. Às vezes ele é mais militante que muito cristão deveria ser. O cristão deveria promover mais o proselitismo. Mas o ateísmo, ele acaba sendo superior, porque ele quer subordinar tudo e a todos os sistemas e todas as coisas. Isto é a escravização que Paulo denuncia aqui. Então hoje nós começamos a examinar as práticas mais hostis do ateísmo. Nós começamos por essas duas críticas, mas aí nós vamos continuar vendo como é que eu lido com as críticas dos ateus à nossa religião. Que Deus nos ajude e que nós conseguimos ser melhores instrumentos na mão do nosso Redentor por meio desses estudos. Amém.